A proposta é fazer alguma coisa que tem sido pouco feita por aí. Eu trouxe um pouquinho de um material de Dual Energy, então muita gente tem comprado. Então eu vou focalizar mais minha aula em artropatia microcristalina de Dual Energy. Eu preparei essa aula para um congresso que foi na Colômbia, um tempo atrás. E assim, ela pode ser bastante útil, né, pra gente. Não sei se vocês têm. Você tem lá, Cristiano? Lá em... Oi? Não? Mas é assim. É assim, porque ela tem várias aplicações para outras modalidades, né? Então, se você tem na sua clínica, ela te ajuda. Assim, o que eu já vi já a aplicação, às vezes para fratura oculta alguma coisa, né? Então, antes da fase da ressonância você consegue detectar. Agora, para a gota já está bem estabelecido o que a gente vê, como que vê, e mostrar, eu não vou saber o algoritmo explicar, mas para saber como eles fazem essa triangulação da imagem para chegar no cristal de urato, né? Então a gota é uma artropatia inflamatória e ela vem aumentando no nosso meio com o aumento da obesidade, aumento da ingesta de comida processada, aumento da injeção de sódio, enfim. E ela vai levar a deposição do ácido úrico nas articulações e acomete geralmente paciente da meia-idade e acima, principalmente paciente do sexo masculino, embora a gente já tenha casos de mulheres com diagnóstico de gota. O quadro clínico clássico, às vezes, é a podagra, né, com acometimento inflamatório da metatarsofalangica do primeiro dedo. Ela pode ser assimétrica e monoarticular, e ao exame laboratorial a gente vai ter a hiperuricemia. Mas aí que começa o aumento da nossa ferramenta, né? Tem alguns casos que a gente vai ter gota com ácido úrico normal. E alguns casos subclínicos já. E ainda isso não mudou, mas o padrão ouro de você fazer o diagnóstico é visualizar o cristal no aspirado de líquido sinovial. Então esse é o diagnóstico da gota. Então a gente tem os casos que você tem uma fase mais avançada, igual esse daqui, onde já tem um raio-x com erosão óssea, aquelas áreas de elevação do periósteo, que é o sinal do overhanging, a destruição articular. Às vezes você vê que é uma forma assimétrica, então algumas articulações são preservadas, outras são mais comprometidas. Aqui um outro caso, né, pegando bem a porção medial, com um tofo, com umas áreas de calcificação, mas às vezes ao diagnóstico a gente consegue ver pelo pacote inteiro as principais hipóteses. E aqui é a mesma coisa, um tofo na região de inserção capsular e ligamentar, com elevação dessa área de periósteo, algumas áreas de calcificação e vulva. Na ressonância magnética, os tofos de gota eles vão ter uma característica de sinal diferente. Então eles vão ter um predomínio do sinal intermediário para baixo sinal na sequência. T1 sempre vai ser de baixo sinal, mas no T2 também. E o realce é bem discreto, heterogêneo, e o padrão de distribuição é semelhante, né? Vocês estão ouvindo bem ou não? Tá ouvindo? O padrão de distribuição semelhante às outras, né? Padrão assimétrico, periarticular, com envolvimento secundário da articulação, enfim. O que a gente usa, esse daqui, é um equipamento que vem lá do Hospital do Coração, o HCOR. A gente tem um Siemens, agora estão até melhorando o aparelho, são 128 canais. E basicamente você tem dois tubos de raio-x com detector correspondente e eles vão ficar angulados no gantry em 90 graus. E vão ter dois feixes de diferentes energias, né, que são dois kVs diferentes. Então você tem um feixe com kV de 80 kV e um outro feixe com kV de 140, essa é na nossa máquina. Às vezes muda o setup de aparelho, mas o nosso é esse aparelho. Eu não faço assim nenhuma, eu falo que é a máquina que a gente tem, que é um trabalho que a gente desenvolveu. Mas não faço propaganda para nenhuma dessas empresas. E quando você coloca em diferentes energias, as estruturas elas tendem a ter um valor em unidade Hounsfield diferente
quando você coloca. As estruturas principais, tipo ar e a água, que são os extremos, elas não têm muita diferenciação em relação à unidade. Mas as outras estruturas, o sangue, a cortical óssea, a medular óssea, o contraste, que é aqui, né, o ganho, principalmente para quem faz abdômen, que você consegue melhorar a performance dos seus exames de abdômen. O contraste, essa diferenciação vai ajudar bastante, porque através do algoritmo ele consegue identificar e colocar em diagrama de cores as diferentes avaliações das diferenciações de unidade Hounsfield. Então, por exemplo, aqui mostrando o diagrama da cortical, que na de 80 kV ela vai ter essa avaliação de HU, e quando você coloca 140 ela tem outra densidade de HU, né? Assim é o meio de contraste, vai ter um diferente também. Eles colocam uma linha de corte, que é a linha mediana, e o osso trabecular também vai ter um H menor com maior energia. E aí você vai aplicando isso para todas as estruturas que você vai avaliar, né? E onde que a gente está aqui? A gente vai avaliar principalmente o ácido úrico, que vai estar nesse intervalo de unidades Hounsfield. Então você vai fazer esse setup dentro do algoritmo e vai tentar identificar as imagens que estão dentro dessa diferenciação do algoritmo para adquirir. Tá? Então a gente faz o preenchimento. Isso aqui eu peguei, que é a menina que faz a aplicação da Siemens, ela ajuda bastante a gente. E a gente consegue fazer esse processamento. Isso é processado e é colocado da forma para avaliar dentro de uma imagem tridimensional num diagrama de cores. Tá? Então isso primeiro para você fazer uma avaliação de forma qualitativa, não quantitativa. Então a primeira avaliação quantitativa, a gente, por convenção do aparelho da Siemens, ele define a cortical em azul, a medular ela vai ter esse sinal rosa e a diagramação verde vão ser os microcristais de urato que a gente vai detectar. Tá? Então a gente tem os dois datasets, eles são carregados nessa estação, reformata e faz essa avaliação qualitativa. Existe já os aparelhos que fazem avaliação qualitativa. Eu não tenho ainda intimidade com isso, mas a gente consegue fazer. É legal também que a gente consegue, da estação, você consegue acessar a estação de trabalho da Siemens através do PAX. A gente usa o PAX, lá no hospital usa um PAX, você faz esse acesso e ativa a estação de trabalho pelo próprio PAX para evitar de você ter que ir no aparelho reformatar todas as vezes. E aqui é um exemplo, né, de um paciente que tinha gota. Aqui é aquele tofo gotoso grande, e todas as áreas que a gente via em verde são as áreas de deposição de cristal de urato. O interessante nesse caso é que você vê outras áreas de depósito de microcristal em outros pontos de articulação que você não estava esperando. Então aqui logicamente você estava esperando que tivesse alguma alteração. E você consegue ver em outros lugares que você consegue detectar essas alterações. Então você vê inserção de tendão que não era esperado, inserção ligamentar, e até é interessante porque você começa a fazer o contrário. Nos outros exames que você avalia, tipo a ressonância, você começa a avaliar se aquela ressonância que você tinha algum sinal, né? Por exemplo, o que a gente tem observado ultimamente, quem faz músculo de um tempo para cá começou a dar muita atenção para o tendão poplíteo, né? Então a gente começou a fazer muito diagnóstico de gota avaliando o poplíteo. Uma coisa que no passado a gente não valorizava. Então você começa a ver esse tecido heterogêneo, bem na inserção do poplíteo com área de recorte. E aqui só na ressonância, você consegue fazer o diagnóstico de gota, mas numa outra situação, você vê que tem deposição de cristal de urato em outros lugares, tipo as inserções ligamentares, até inserção de recesso menisco capsular. Tá? Então é bastante interessante o método para avaliar essa estrutura. Aqui era um caso que era uma fase inicial, um paciente de 40 anos com dor súbita e ele tinha ácido úrico normal. Mas na ressonância magnética tinha uma alteração de sinal aqui, com edema em volta do ligamento colateral medial e um discreto edema ósseo. Às vezes você fica inseguro de dar o diagnóstico de gota, embora a clínica seja bastante típica, mas quando fez a tomografia apareceu o cristalzinho, você fica mais tranquilo.
Às vezes com ácido úrico normal é difícil de puncionar essa articulação, né, de você aspirar o líquido. E é mais difícil ainda você ter um cara que veja o líquido para você. Né? Não é só aspirar e mandar para alguém. Você precisa ter alguém que saiba avaliar cristal refringente e fazer o diagnóstico de gota. Então eu acho que é uma arma interessante aí para o nosso dia a dia. Tá? A gente consegue avaliar esses locais menos frequentes do esqueleto axial. Pode-se fazer também controle de imagem do tratamento do tofo e algumas medidas de volume de cristal na workstation. Tá? Aqui um caso interessante de um paciente de 72 anos com dor em 15 dias. E aí foi fazer o exame, tinha ácido úrico aumentado. E foi fazer o exame e tinha uma fratura de colo de fêmur. Tá? A grande dúvida é se era uma fratura patológica. A gente olhou a imagem e não achou que fosse uma fratura patológica por uma neoplasia, ou por uma metástase, ou por uma neoplasia primária. Tá? Fez a ressonância magnética também. Havia um certo grau de destruição articular. E o sinal do derrame era bastante heterogêneo no T2, com áreas de baixo sinal. E essa área de descontinuidade aqui. A gente não conseguiu ver um tumor realmente, mas tinha bastante alteração. E quando fez a dupla energia, a gente viu vários focos de cristal e a gente acabou inferindo que era algum tipo de fragilidade óssea, né? A gente não tem o exame inicial para ver se tinha alguma erosão secundária a um tofo, mas um grau de fragilidade, também com diagnóstico que corroborou o diagnóstico de gota nesse caso. Um caso bem interessante que a gente teve. A exposição de radiação é uma exposição que não é tão alta, então é um exame de tomo normal, né? Então, em torno de 0,5 milisievert por articulação, menos que um abdômen com contraste, mas não é um excesso de radiação para o paciente. Então, você está dentro dos padrões habituais. A gente coloca sempre alguma referência, então a média da radiação do ambiente por ano é em torno de 2,4 milisievert. Aqui um paciente com diagnóstico de gota já estabelecido. Ele tinha 49 anos, masculino, com essas áreas sugestivas do cristal, em várias localizações periarticulares, nas inserções tendíneas, principalmente aqui do tríceps. Aqui o pé é bastante interessante, né? Eu já tinha mostrado esse caso, mas mostrar a topografia de tendão, algumas topografias ligamentares e capsulares aqui na região do médio pé também, além do local clássico da metatarso falângica nos dois pés. Tá? Algumas considerações, ela é uma técnica nova, eficiente. A gente vai conseguir identificar tofo em outros locais que nós não estávamos esperando fazer o diagnóstico. Isso remete aos pacientes que têm diagnóstico de gota subclínica, né? Então você consegue estabelecer, antes que ele tenha um onset da doença, um aparecimento daquele sintoma mais grave, fazer o diagnóstico dessa alteração. A gente não tem ainda o guidance, então vamos supor, quais pacientes que teriam indicação de tomo. Então também não quero colocar todo mundo fazer tomografia à toa. Mas é o princípio já de um estudo. E dentro, talvez, no futuro, dentro de um contexto clínico e de laboratório, isso possa ser interessante. Ajuda, logicamente, no diferencial com outras artropatias, né? E ajuda também a seguir a resposta terapêutica desse paciente. Eu peguei um artigo da visão crítica do grupo de reumato. Eles foram avaliados por esse grupo e pegou 40 pacientes com gota e 41 pacientes com outras patologias. E você excluiu os pacientes que tinham tofo gotáceo e já tinham diagnóstico de gota. E eles foram submetidos à avaliação do líquido sinovial. Esses pacientes eles tinham uma sensibilidade de 95% e especificidade de 65% em pacientes agudos. Muitos pacientes na fase aguda, eles apresentavam falsos negativos e alguns pacientes com falso positivo, eles
com osteoartrose avançada também poderiam ter presença de cristais. Então, é uma situação que a gente pode, a tomografia, ajudar. Concluindo assim rapidamente, a tomo ela vai ter mesmo essa alta sensibilidade para pacientes com gota. Lembrar que na fase aguda ela tem uma redução do diagnóstico e ela pode ser útil quando a punção articular for negativa. Então, se você está fora da fase aguda com punção articular negativa, geralmente a punção na fase aguda ela é mais efetiva do que nas fases crônicas, você pode ajudar no diagnóstico. Ele coloca, aqui colocou os pacientes que foram avaliados, né? 30 pacientes com 100 cristais no fluido sinovial, um grupo negativo de 16 pacientes, 14% com dupla energia positiva, e desses foram confirmados 11 casos da articulação acometida. Então, uma boa relação desse método. Aqui há alguns problemas do estudo, né, que não permitiram o aspirado, e uma biópsia, uma punção foi negativa só, tá? Como eu já tinha falado para vocês, eles também chegaram a essa conclusão que você consegue ver a detecção de microcristais em outros lugares, até do acometimento clínico, ou que foi feita a punção. Essas alterações de tendão e êntese, elas são subdiagnosticadas, né? E é difícil de você fazer punção porque não tem líquido, né? Então você teria que processar provavelmente o material. E nesses casos a dupla energia tem um bom resultado, tá? Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da técnica, foi até bem mais rápido do que eu tinha planejado, mas basicamente isso daí, tá bom? Alguma dúvida? Gostaram? Obrigado.